sextas-feiras do mês, às 19h30. Temos também radiação para enfermos online, às quartas-feiras, às 14 horas. Queremos lembrar também, gente, que nós aceitamos doações de casca de frutas e legumes crus, casca de ovos e pó de café para a manutenção dos jardins. Por quê? A gente faz a compostagem, precisamos desse material, né? E é um material rico que a gente tem dentro de casa. Então, não precisamos jogar fora. Podemos trazer aqui para alimentar as minhoquinhas, como diz a Rose. Também pedimos àqueles que puderem trazer o seu copo reutilizável e contribuindo para diminuir o lixo plástico, já que nós estamos fazendo essa campanha aí de melhorar o nosso planeta, de diminuir o aquecimento global, fazemos parte desse movimento e pedimos para a gente intensificar, não só aqui, mas também em nossas casas, né? Em todos os nossos afazeres, porque se a gente toma essa consciência, o nosso planeta melhora. Cada dia um pouquinho, a cada consciência que desperta é mais um pouquinho de diminuição, né, de aquecimento global e de melhoria para o nosso planeta. Isso faz parte do nosso caminho de evolução, né? Também gostaríamos de lembrar que a nossa irmã Dalgisa pede para não esquecer. Curta e compartilhe o Facebook e o Instagram da nossa casa. Isso vai colaborar com a divulgação, né, dos nossos estudos. Então, contamos com vocês. E agora, relembrando, hoje nós temos aí nossa irmã Jane, né, que vai fazer a palestra do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, e o tema de hoje são Nas Pegadas de Jesus. Na próxima terça-feira, o sermão do cenáculo, comigo, Eni. No dia 25, sábado, comunhão de pensamento com nossa irmã Dalgisa. E terça-feira, dia 28, cruz e cruzes com nosso irmão Walter Labuto. Então, nós pedimos a todos que guardem esses recadinhos com carinho e possam refletir durante a semana como que a gente pode colaborar, né, com o nosso planeta e com nossa evolução espiritual. Agora nós vamos ler o nosso livrinho, né? Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, a lição 3, Evitando a Tentação. Vigiai e orai para não entrardes em tentação. Jesus. Marcos, capítulo 14, versículo 38. Vigiar não quer dizer apenas guardar. Significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. Orar a seu turno não exprime somente adorar e aquietar-se, mas, acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz e com o divino. Amor, que é serviço infatigável no bem. Tudo que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. O tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. A água estagnada cria larvas de insetos patogênicos. Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com que a terra te desafia. Inteligência parada e mãos paradas impõe paralisia ao coração, que dá inércia e cai na cegueira. Vibra com a vida que escoa, sublime, ao redor de ti e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação. Graças a Deus. Então, assim nós vamos envolvidos nessa página, né, que tanto nos orienta, nos informa, nos dirige o pensamento ao que nós devemos fazer para o bem e para o alto. E assim Jesus, nosso mestre, irmão amigo, Deus nosso Pai, pedimos nesse momento que envolva todos nós, encarnados e desencarnados, nesse momento de reflexão, de esclarecimento,
possamos dar mais um passo para a nossa caminhada evolutiva, para a melhoria do nosso planeta, para a melhoria de nós mesmos. Pedimos, Jesus, que envolva os nossos irmãos que aqui não puderam estar, que eles sejam envolvidos na sua misericórdia, os nossos irmãos doentes, da alma, do corpo, que todos nós sejamos envolvidos, Jesus. Pedimos em especial pela nossa irmã Jane, que veio trazer a página de hoje, o estudo de hoje, que ela possa alcançar todos os seus propósitos do bem através das palavras de Jesus. E assim, Jesus, pedimos permissão para dar início à nossa reunião pública da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Então, eis que hoje, receberemos mais algumas instruções, mais algumas orientações de como ter esse gesto, ter esse ato indispensável. Porque quando nós vamos falar sobre Jesus, nós estamos falando do modelo e guia da humanidade terrena. Então, um modelo, um guia, é para ser seguido. E nessa proposta aqui de Caibar Schutter, ele vem nos lembrando alguns passos, alguns atos que Jesus foi executando à medida que caminhava entre o povo, à medida que caminhava de uma cidade a outra. Mas é interessante que a gente vai observar ao longo do tema que mesmo os exemplos colocados aqui, sendo de curas materiais, de passos materiais, o fundamento todo da doutrina que o Cristo veio viver, que é a lei de Deus, ele veio viver, está toda baseada na imortalidade da alma. Ainda que surjam aqui vários exemplos, e nós às vezes gostamos de relembrar, e precisamos mesmo relembrar esses exemplos, são curas, são passos materiais. Mas o viés dele é todo espiritual, é toda uma caminhada para a vida eterna, para a imortalidade. Então, só para a gente ter esse cuidado de, em todas as passagens que a gente vier relembrar aqui nesse estudo, tentar ultrapassar a dimensão material dela. O que, para nós, ainda bastante voltados às questões físicas e materiais, não é um passo muito simples, nem muito rápido, e às vezes até nem muito lógico, porque tem pessoas que, puxando uma lógica própria, cada um está no momento, ainda fala assim, mas como que eu vou viver no mundo material, mas já com olhos no mundo espiritual? Se não era para eu viver as questões materiais, por que eu vim? O que eu vim fazer aqui num planeta material, numa configuração material? Então, são esses nuancezinhos que a gente vai tentar observar dentro desses estudos de hoje, que Caibar Schutter vai nos ajudar a desvendá-los, Então, está ali as pegadas de Jesus, bem simbólico para nós. Aí ele começa aqui citando o Evangelho de João. Tenho-vos dito estas coisas, estando ainda convosco, mas o Paracleto, tem coisa que é Paráclito também, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, João anota essas palavras de Jesus, já ele se preparando para se despedir fisicamente, materialmente ali dos seus discípulos. Então, ele vem já nos dizendo que, aquele momento, o que era possível nos ser revelado e feito por nós, ele estava fazendo. Mas já anunciando que nessa evolução haveria um caminhar adiante e um caminhar com mais clareza. E nós estamos hoje diante do Consolador Prometido, diante do Espiritismo. Então, ele vem falando, apesar de que a psicologia fala que o nosso cérebro não registra a palavra não,
ele vem falando muitos nãos aqui de início. Ele começa primeiro falando o que não é a doutrina do Cristo. Ele vem falando o que ela não é. E é interessante, porque tem até um livro que fala, Por que me tornei espírita, tem um livro que fala o que não é espiritismo. Acho que é do Carlos Leal esse, o que não é espiritismo. É interessante, colocando primeiro as coisas que não são, para depois apresentar o que é de fato. Então, aqui já é Caibachuto comentando, ele fala: a religião de Jesus é a eterna religião da luz e da verdade. Então, ele afirma ali, essa é a religião de Jesus. Abrangendo os amplos horizontes da vida espiritual, ensina-nos os meios indispensáveis para a aquisição da imortalidade. Então, todo o tempo é isso, é como, nós já temos essa condição, mas como adquiri-la por nós mesmos, vivendo de acordo com quem sabe que não vai perecer jamais, não vai deixar de existir. Então, a religião de Jesus vem nos trazer esse caminho. Aí fala que ela não desaparece no túmulo. E isso é maravilhoso, né? A religião de Jesus não desaparece no túmulo. Ali não se termina esse apostolado, não termina nem no túmulo, né, onde ele foi colocado, e nem quando nós deixamos nossos corpos físicos no túmulo. Ali não desaparece a religião de Jesus. A religião de Jesus não é a religião da cruz, mas a religião da luz. Achei muito bonito, né? Palavras bem parecidas, mas sentido totalmente inverso. Não é da cruz, não é a crucificação, não é o ponto alto, o ponto-chave, não é aquele momento ali. Mas toda a luz que vem a partir das considerações desse movimento. Não é a religião da morte, mas a da vida. O que Jesus nos falou? Que veio para que tivéssemos vida e vida em abundância, né? Não é a religião da vida. Não é a religião do desespero, mas a da esperança. Aí, numa outra passagem, Jesus também nos fala, né? Vinde a mim, todos vós, né, que estáis cansados, fatigados, que eu os aliviarei. Mais esperança do que isso? É mais sentido de querer vencer as dores e as dificuldades do que esse chamado, do que essa fala de Jesus? Então, essa é a sua religião. Não é a religião da vingança, mas a da caridade. Tentemos imaginar o impacto quando Jesus falou para perdoar os inimigos, para fazer o bem àquele que busca nos fazer o mal. Para, se fôssemos convidados ou constrangidos a caminhar 1000 passos, caminhássemos 2000. Imaginemos o impacto dessa realidade trazida por Jesus diante da sua religião, no sentido de religação com Deus. Imaginemos o impacto. Ainda hoje é complicado, ainda hoje que o Espiritismo nos explica direitinho, que amar o inimigo, né, vibracionalmente, até fisicamente, não é possível amar da mesma maneira como se ama um amigo, que ninguém vai virar as costas para o inimigo sabendo que pode ser atacado por ele, né, porque tem até a lei de conservação. Quando o Espiritismo vem nos explicando tudo isso, é relembrando e ampliando um pouco a visão do que Jesus já havia nos trazido. Então, dentro dessa sua religião. Não é a religião dos sofrimentos, mas a da felicidade. Mas Jesus também nos alertou que no mundo teríamos dores, mas que tivéssemos bom ânimo. E ele, como modelo, diz: eu venci o mundo. Se o modelo ao qual todos nós devemos e precisamos seguir vencer o mundo, significa que nós também venceremos o mundo. Mas a nossa briga é que a gente ainda está querendo vencer no mundo. Aí vira uma guerra. A gente quer vencer no mundo, quer ser maior que o outro, quer sempre estar muito melhor do que o outro, uma competitividade aí bem frenética, bem complicada. Por isso a gente pode ver que muda uma letrinha, muda às vezes uma palavrinha, mas muda todo o sentido, muda toda uma visão, muda todo o movimento. Por isso precisamos estar atentos aos detalhes. Rosa gosta muito de falar sobre isso, né? Que a questão são os detalhes. Precisamos estar muito atentos. Aí quando ele falou, né, que a cruz não é
símbolo da religião de Jesus, ele vem comentando que a morte, que o desespero, que o martírio, que os sofrimentos são oriundos das religiões humanas. Olha bem, né? A gente começou a colocar um molho aí, um enxerto na religião de Jesus, e naquele livro A Caminho da Luz e outros também, vem mostrando bastante, né, esses enxertos que a gente vai colocando, os enganos que nós viemos fazendo em nome da religião do Cristo, mas uma religião totalmente distanciada dele. Então, nesse livro A Caminho da Luz, vai mostrando na história essas mudanças, a gente percebe muito bem isso, o que a gente veio fazendo com a religião do Cristo, botando uma religião humana, mas dizendo que era do Cristo. Quando toda uma suntuosidade em nome de alguém que não tinha onde repousar a cabeça. Se a gente pensar um pouquinho, a gente vê, nossa, mas tanta suntuosidade, mas tanto brilho, tanta coisa, em nome de alguém que tinha sequer onde repousar a cabeça. Então, é para nós pensarmos. Assim como a cruz é o instrumento de suplício inventado pelos carrascos da velha Babilônia, da Roma primitiva, cujos senhores massacravam corpos e almas, infringindo os preceitos do Decálogo. Então, lá na lei de Moisés, que já trazendo os 10 mandamentos, se a gente conseguisse, né, viver segundo os 10 mandamentos naquela época da lei de Moisés, já estaríamos muito melhores espiritualmente, muito mais adiantados. Então, a questão do suplício, da cruz, tudo isso é da religião humana, que primeiro, né, elege-se maior, melhor e detentor de todos os poderes, e com isso submete aqueles que ele considera menores, menos importantes, assim, de menor valor. Essa parte toda é enxerto humano, não é da religião de Jesus. E se o convite é seguirmos as pegadas do Mestre, não dá para nós enveredarmos nas nossas invenções, nas nossas invencionices também, em termos de religião. A religião de Jesus não é a religião da força, mas sim a religião do direito. Porque tudo que Jesus viveu e pregou e prega e vive é baseado na lei de Deus. O único direito é imutável, né? A única lei que não muda, porque já é perfeita. Então, não é pela força, não é pelo constrangimento, não é pela violência, mas pelo contrário de tudo isso. Quando no direito, e se é da lei, e aí também nos convida a confiança, né? Porque às vezes andamos muito assim, preocupados, como Marta, né? Preocupados com muitas coisas, quando apenas uma é importante. Então, tudo isso são momentos para nós pensarmos e vermos, eu estou seguindo a religião mesmo de Jesus? Eu estou nas pegadas do Mestre? Porque se eu já o reconheço como guia, preciso segui-lo. Se eu já o reconheço como mestre, preciso aprender as suas lições. Isso é dito para cada um, lá no íntimo da nossa consciência, lá no íntimo do nosso coração, sobre seguir essas pegadas. É admirável ver o grande evangelizador no meio da plebe maltrapilha, repartindo com todos os tesouros do seu amor. Fala-lhes a linguagem do céu, convida-os à regeneração, à perfeição. Fazia-lhes entrever o futuro cheio de promessas salutares para a postura de Jesus, né? Animava-os a buscarem as coisas de Deus, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Olha, gente, quanto de ensinamento, quantas diretrizes nós temos aí às nossas mãos. Finalmente, procurava gravar naquelas almas turbadas pelo sofrimento o benévolo reflexo da vida eterna, novamente falando daquele veio. Porque quando ele fala lá na infância para a mãe, né, para Maria e para sua prima Isabel, pergunta para elas, mas eu não estou seguindo, né, o que diz o meu pai? E naquele primeiro momento elas acham que está falando de José, né, o pai ali do mundo físico. Mas ele fala, não, eu estou vivendo a lei do meu pai, estou seguindo a doutrina do meu pai. E naquele momento é um episódio em que Maria está conversando com Isabel e os dois estão brincando, João e Jesus estão brincando.
E depois até Isabel quer também já levar Jesus junto a ele e fala, não, João, convém que você vá primeiro. Porque convinha que tudo que estava nas escrituras fosse acontecendo naquela sequência, naquela ordem. Então, ali, duas crianças que preocupavam as mães por já serem de forma bem diferente das outras crianças daquela época, traziam preocupação para as mães. Mas se preocupa mesmo com o filho, né? Com o futuro do filho, né? O que vai ser do meu filho? Ele agindo desse jeito. Porque Jesus menino ainda, né? Tem várias passagens que Humberto de Campos nos conta bem. Jesus menino ainda, como ele fazia? Ele conversava com as pessoas que passavam na rua, já anunciando o reino dos céus. Ele levava pessoas que precisavam, estavam com fome ou com sede, levavam para dentro de casa para que fossem alimentadas, para que sua sede fosse saciada. Então, aquele comportamento que era totalmente diverso das crianças daquela época preocupava a sua mãe, as suas mães, que Isabel também notava em João alguns comportamentos bem diferentes das crianças daquela época. Então, toda orientação de Jesus é para nos trazer esse benévolo reflexo da vida eterna, que ele tinha por missão oferecer a todas as almas. Então, quando Jesus recebe, né, do Pai a sua missão, é a missão de anunciar o reino de Deus. E claramente o reino de Deus não está na nossa organização material. Então, ele vinha, né, anunciar um reino, e quando ele... estou me lembrando bastante do livro Boa Nova também, que nós estudamos há um tempinho atrás, quando ele encontra, logo nos primeiros capítulos, encontra aquele Hanã, acho que é uma espécie de sacerdote, não estou lembrando, um trabalhador do Sinédrio, e Jesus está sentadinho numa pedra, somente sentado, gente, só sentado numa pedra observando. Mas o que é vibração, né? O que é vibração? Hanã passa e pergunta, quem é aquele Galileu que está sentado ali, naquela pedra? Aí falam, deve ser, né, algum perturbado aí, ou está repousando, ou é algum perturbado, algum lunático. Mas aquela vibração incomoda aquele trabalhador lá do Sinédrio. E ele vai lá falar, né? Pergunta quem ele é, né? Porque Jesus não deveria ser a única pessoa que se sentava numa pedra para repousar no meio da caminhada, né? Mas o que tinha de diferente naquele homem sentado, simplesmente sentado numa pedra, gente, que vai perturbar sem dizer nada a um trabalhador do Sinédrio, alguém que está empenhado em fazer a divulgação da lei, né, divina. Então, vibração é tudo, né? E aí ele vai lá perguntar para Jesus quem ele é e tudo. Aí ele fala, não, eu vim construir o reino do meu pai. Vim construir o reino do meu pai aqui. O reino de Deus. Aí ele faz, né, faz troça, faz piada, faz falar de Jesus. Aí ele admite lá para os soldados dele que realmente só podia ser um lunático para estar sentado ali e ainda falar que veio construir um reino. Então, essa anunciação que Jesus vem fazer, ele não está falando da nossa passagem breve pela matéria. Ele vem oferecer para todas as almas esse reflexo benévolo da vida eterna do reino de Deus. Na imagem ali, na fala, cita aqueles maltrapilhos, aquelas pessoas que ele atendia. Mas ali na imagem eu quis colocar uma coisa mais moderna. Estou pensando que todos aqueles maltrapilhos atendidos, né, hoje já estão assim, ó, jovens, modernos, abraçados, trabalhando uma boa causa, né, porque aí o texto não ficou exato com o que a imagem está colocando. Mas eu falei, não, gente, aqueles maltrapilhos daquela época já devem estar muito melhores hoje, já devem estar aí jovens, né, bonitos, atualizados, e unindo, né, para fazer com que esse reino de Deus prevaleça aqui entre nós. Não é missão impossível, é missão difícil, trabalhosa, exigente, mas não é impossível, né? Então, por isso que a imagem parece que não reflete o que está ali. Ainda vai, né? Só aquele que tiver a aventura de percorrer as páginas do Novo Testamento e acompanhar os passos de Jesus desde seu nascimento até a sua morte e gloriosa ressurreição, bem poderá avaliar no que consiste a doutrina do ressuscitado. Então, aqui, Caibar Schutter convida a nós revermos algumas passagens, né? Desde o nascimento de Jesus, da sua infância, dos seus primeiros momentos de apostolado. Só quem revisitar ali o Novo Testamento, né? Porque o Novo Testamento começa a partir, né, de Jesus, a partir ali da sua chegada, da sua anunciação, vem ali o Novo Testamento.
Então, só quem revisitar, só quem meditar nos atos de Jesus naquela época vai estar mais habilitado a compreender, a avaliar bem no que é que consiste, né? No que consiste essa doutrina do crucificado ou do ressuscitado. Também vocês observaram ali que muitas vezes fala assim, a doutrina do crucificado. Caibar Schutel opta por falar da doutrina do ressuscitado. Porque não foi a morte na cruz, né? Não foi ali a sua colocação no túmulo que foi aberto. O que gera mesmo todo esse impacto até hoje é justamente o ressuscitar de Jesus. Mas não vou adiantar muito não, que a gente lê tudo, depois vai lá na frente e volta, peraí. É isso aí. Fico dando spoiler, é porque eu não lembro tudo que eu coloquei ali, nem tudo que eu marquei aqui. Porque como eu não sou oradora, eu sou expositora, estou expondo um tema, expondo aqui uns pensamentos que estão anotados, né? É uma exposição assim. Aí ele vai elencando algumas passagens, alguns passos de Jesus, e nesses passos, algumas ações, que são as mais conhecidas, estão aqui algumas das mais conhecidas. Após o admirável sermão do monte, né, que é admirável mesmo, né, as bem-aventuranças, e para demonstrar a ação de suas palavras, né, a parte teórica, e partiu imediatamente para a parte prática. Falou das bem-aventuranças. Cura um leproso que, prostrado a seus pés, o adora, dizendo: Senhor, se quiseres, bem me podes tornar limpo. E como é que Jesus responde a esse leproso? Isso aí, pode falar, Jesus. Isso é que ele fala, eu quero ser limpo. Então, quer dizer, o leproso, depois de ter ouvido o Sermão do Monte, porque era uma peregrinação, era uma multidão acompanhando a ele. Então, o leproso, né, depois de ouvir, confiou, e ele falava que ele sabia que se Jesus quisesse, poderia curá-lo. Então, é o que Jesus faz. Aí, um outro episódio. Na sua viagem para Cafarnaum, um centurião aproxima-se dele, pede-lhe a cura de um seu criado. A milícia celestial se agita e o doente se restabelece. Nessa passagem do centurião, né, centurião é um soldado, um general, não lembro qual, é responsável por 100 soldados, né, uma centúria. Ele tem sob o seu comando 100 soldados. Esse é um centurião. Então, quando ele fala ali, ele vai, pede, né, para que o seu criado seja curado, depois Jesus vai comentar que nunca viu uma fé tão grande quanto a daquele centurião ali. E quando ele fala ali, aí ele pediu, a milícia celestial, fui ver o que é milícia, né, gente? Porque a gente tem falado tanto de uma... infelizmente, né? Ali tem vários sinônimos, inclusive esse que infelizmente a gente tem convivido com ele, mas o sinônimo bíblico de milícia é uma guarda, né? É um exército menor que trabalha em prol do exército maior. Tá? Então, no sentido bíblico, essa milícia celestial, né, já se agitou, foi lá e restabeleceu o doente. Por quê? Quando o centurião volta para casa, o seu criado já está curado. Jesus não foi até lá, assim, fisicamente, para curá-lo. Então, esse centurião reconhece o poder de Jesus, e já que ele veio anunciar o reino dos céus, ele tem os seus soldados celestiais também. É nessa proposta, por exemplo, foi a interpretação que eu fiz, que o centurião fala com ele. Ele também tem os seus exércitos. Então, se Jesus, né, veio anunciar o reino, montar o reino do Pai aqui na Terra, ele também tem ali os seus prepostos, os seus exércitos. Então, pela vontade de Jesus, a espiritualidade, né, os milicianos da espiritualidade, simplesmente nesse sentido bíblico, né, que é uma tropa menor e que executa as vontades da tropa maior. Então, pela vontade de Jesus, a legião celeste foi até o criado, e quando o centurião chega em casa, ele já está bem melhor, né, já está ali restabelecido. E é interessante que nós estudamos uma outra lição que fala sobre reconhecimento, né, umas 3 semanas sobre reconhecimento. Então, aquele centurião reconhece
em Jesus, né, toda esse poder, não é poder que eu queria falar, não, todo, não é poder, depois eu vejo outra palavra, reconhece que Jesus tem ali, né, ascendência sobre uma legião que pode executar uma vontade dele. Então, é dessa forma. Então, esse então reconhece Jesus. Aí uma outra, isso aqui Jesus está caminhando, tá? Foi uma sequência de fatos ao longo da sua trajetória. Então, porque ali fala que só quem, né, observa o Novo Testamento, por isso que eu achei legal colocar esses exemplos que tem aqui no livro. Chegando à cidade de Cafarnaum, entra em casa de Pedro e encontra de cama, presa de uma febre maligna, a sogra deste. Imediatamente, ao toque de suas mãos compassivas, a pobre velha se ergue. Então, é também uma passagem bastante conhecida, quando Jesus, né, cura a sogra de Pedro. Né? As más línguas dizem que foi por isso que ele negou Jesus 3 vezes depois. Curou logo a sogra dele, né? Mas isso aí já são as más línguas atuais, né? Então, esse episódio é bastante conhecido, na cura da sogra de Pedro. E ela também era uma pessoa que resmungava muito, né? Ela resmungava muito, o humor dela não era dos melhores, né? Deveria ter um transtorno de humor, que ainda não era identificado naquela época, né? Mas ela também se transforma. Ela também tem uma modificação a partir desse episódio aí. Ainda seguindo seus passos. Acompanhado de seus discípulos, numa barca no mar da Galileia, a tempestade se desencadeia, o vento sopra rijo e as ondas se encapelam. Os discípulos, tomados de pavor, apelam para o mestre, e a uma palavra sua, os ventos cessam, o mar se acalma. Também é uma passagem muito bonita, muito conhecida, né? Estão lá e o mar começa a ficar muito bravio, né? As ondas sobem muito e os barcos, eles eram pescadores experientes, ainda assim, né? Não estavam conseguindo controlar, né, o barco naquela tempestade, e Jesus está lá dormindo. O que é confiar no Pai, né, gente? Está um turbilhão do lado de fora. As ondas estão, porque Jesus estava dormindo, mas não é um sono displicente, é um sono de quem sabe. Né? É uma calma, é uma harmonia interior de quem confia, de quem sabe. Então, está uma turbulência, né? Está tudo pegando fogo ali fora, mas internamente há uma certeza. Internamente há uma certeza de que existe, né, algo maior no controle. Tem algo maior no controle. Então, quando Jesus, né, acorda, lá sai do seu sono, acorda e vai, fala para que aquele vento cesse, para que a tempestade se acalme, imagina, né? A gente está falando do governador do planeta. Estamos falando dos passos daquele que já era Jesus quando o planeta ainda não era planeta, quando a Terra ainda não era um planeta Terra habitável como ele é hoje. Então, sabe, né? Tem todo esse domínio sobre todas as coisas. Mesmo que a gente não domine tudo e não dominamos mesmo, podemos nos esforçar para termos um pouco de serenidade em meio às tempestades. Porque se está uma tempestade fora e a gente não tem o mínimo de controle emocional, para pelo menos ter só um chuvisco, uma chuvinha, uma tempestade menos forte no interior, aí acaba tudo, né, gente? Aí a gente não vai poder mandar nem um vento, nem uma tempestade cessar. Algumas vezes a gente até sai daquele padrão ali e parece até que a gente está sendo displicente. Às vezes a gente está tomando fôlego. Deixa lá, deixa quieto, porque ó, não tenho condição de mexer nisso agora. A tempestade é muito grande. Esse vento está muito encapelado, está subindo muito, vai me derrubar. Então agora eu não posso. Deixa aqui um pouquinho. Aí eu venho para essa margem aqui e tento, né? Outras formas. Sempre temos formas, gente. Tem solução para tudo, né? Até para a morte, né? Porque quem não é reencarnacionista, quem não sabe ainda que a morte não existe, fala, só não tem solução para a morte. Claro que tem solução para a morte, gente. Em seguida da morte física, a gente já está ali vivo, continua sempre vivo? Não tem. Então, às vezes a gente vem para cá, porque às vezes um pouquinho fora, deixa lá. Um pouquinho fora a gente enxerga melhor, respira, e depois a gente vai ter que enfrentar. Se a tempestade for para nós, for nossa, vamos enfrentá-la. Só que às vezes um pouco mais melhorado. A gente não vai conseguir fazer como Jesus fez ali, que ele tem todo esse domínio, nós ainda não temos, mas nós vamos conseguir pelo menos
enfrentar melhor aquela tempestade que chega até nós naquele momento. Ainda outra, muitas passagens aqui. Chegados a outra banda, até outra banda, quero até lembrar, né, lá na Sociedade Iguaçuana de Estudos Espíritas, na quarta-feira passada foi online a reunião, foi online. E ele falou sobre a outra margem, né? Foi pelo Zoom, né? Mas eu não sei se fica gravada. Não sei. Aí ele falava da outra margem. Foi muito interessante o estudo também feito sobre isso. Aí fala um pouco também daquela passagem, né, da tempestade do barco e sobre chegar à outra margem. Aí segue Jesus na sua caminhada, nos seus passos. Chegados à outra banda, ele expele uma legião de espíritos malignos que obsidiavam um pobre homem. Então, esse episódio Jesus fez bastante também, que foi expulsar, entre aspas, demônios, né? Hoje, com o Consolador, nós compreendemos bem esse quadro, né? Espíritos malignos, né? Que estavam ali participando de uma obsessão, fortes obsessões. E tudo isso, todos esses exemplos, Jesus, num curto espaço de tempo, fez tanta coisa, deixou tantos exemplos que atravessou todas as épocas, né? Tanto que modificou a contagem do tempo. Então, em um curto período, ele fez tantas maravilhas que até hoje, para nós, são elementos de estudo, de tentativa de compreensão e de seguir, né? Então, ali, Jesus expulsa nesses espíritos imundos. E tem uma outra passagem que os discípulos tentam, né? Acho que essa não está aí detalhada, tentam expulsar também demônios, como Jesus fazia, e o demônio, né, o espírito maligno ali, ri, zomba deles, né? Ele fala, Jesus, eu sei quem é, né? Mas quem é? Jesus e Paulo ainda fala. Eu sei quem é, mas, né? Então, não adianta a gente, só porque acha que está com o evangelho na mão, mas enquanto ele não tiver de verdade no coração, a nossa força, né, ainda vai ser bem pequenininha, nossa condição é bem pequenininha. Por isso, confiarmos e nos agarrarmos a Jesus, né? Em nome dele e seguindo seus passos. Aí ali ainda é um episódio parecido. Ao sair novamente da terra dos Gadarenos, ali aquele obsidiado lá de Gadareno, e de volta a Cafarnaum, uns homens se aproximam do Nazareno e levam-lhe um paralítico que jazia em um leito. O doente recebe o perdão de suas faltas e o homem curado rende graças a Deus. Então, era episódio. Porque imaginemos, gente, a onda de informações, né? O disse-me disse que todas essas ações de Jesus não causaram naquela época, naquele povo. Né? Claro, é uma população muito menor, então se propagava, né, com bastante facilidade. Então, também, mais de uma vez, amigos levavam outros amigos para serem curados. Isso ali eu achei também já tão legal, essa preocupação com o outro, essa busca. Eles não tinham essa necessidade de cura, mas eles levam um paralítico, né, um amigo, um vizinho, alguém conhecido, eles levam até Jesus. Isso eu também achei bem legal destacar nessas passagens. E ali ele foi grato. Jairo também já é um episódio bem conhecido. Um chefe de sinagoga, sabendo os grandes prodígios operados por Jesus, viu? Ele já sabia de Jesus, corre ao seu encontro e pede-lhe libertar sua filha da morte. Enquanto Jesus caminha para a casa de Jairo, então ele já estava indo atender Jairo com seu pedido para a filha. No caminho, ele ainda trabalha mais um pouquinho. Uma mulher que sofria havia 12 anos, moléstia incurável, toca-lhe a túnica e sara. Também essa passagem, né, da mulher hemorroísa, bastante conhecida, né? Que toca a túnica e Jesus fala, alguém me tocou. Olha a sensibilidade, porque às vezes tem gente sacudindo a gente, pedindo alguma coisa, sacudindo, e a gente nem percebe que estamos sendo sacudidos. Ali no meio de uma multidão, né, que vinham pessoas, tudo era motivo, né? Vinham pessoas acompanhando para ver os seus feitos. Aí toca um simples toque na túnica, né, ali na barra da túnica,
e ela fica curada de uma doença de 12 anos, e ele percebe que saiu dele uma virtude. Então, é desse mestre que nós estamos falando. É esse Jesus que nós precisamos seguir. É a condição dele que ele disse que todos nós chegaremos, ainda vamos ultrapassar essa condição. Não quero nem começar a fazer conta de quantas reencarnações eu precisarei para isso. Mas esse é o modelo, esse é o guia. Nada menos do que Jesus para nós aqui no planeta, né? Para ser seguido. Então, ali ela toca a túnica, ela sara. Então, isso ali já foi uma parte, né? Já foi ali entre vírgulas, porque ele estava indo mesmo, era para a casa de Jairo. Mas né, já está indo para lá, já está caminhando, tem alguém precisando, por que não auxiliar, né? Chegado o mestre à casa do fariseu, livra a mocinha das garras da morte. É mais um daqueles episódios, né? Que essa menina de verdade não estava morta, né? Porque aí seria derrogação da lei de Deus. Depois que já acontece a morte do corpo físico, né? Que todos os fios foram desligados, que já aconteceu a desencarnação, né? A totalidade, aí nem Jesus, tá, gente? Até porque não é essa a finalidade. Não é essa. Mas se ele traz de volta a vida a filha de Jairo, é porque ela estava em um estado, né? Até de quase morte, né? De catalepsia, de letargia. Estava num desses estágios e Jesus, né, faz com que ela retome a vida. Ele livra essa mocinha das garras da morte. Ainda, né? Ó, nós estamos nas pegadas de Jesus, tá? Estamos seguindo alguns de seus passos. Eis que Jesus sai da casa de Jairo. 2 cegos correm após o mestre, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Seus olhos se abrem e eles saem a divulgar na Galileia as grandes coisas que o Senhor lhes fez. Então, a gente vai observando todas as oportunidades que Jesus teve de fazer o bem, ele fez. A sua vida, a sua trajetória é uma trajetória de bem, é uma trajetória de vida. Então, você vê que nesse caminho, claro, tudo planejado, tudo pensado para aquele momento, porque era o momento ideal para que todas essas situações acontecessem, para que houvesse uma divulgação em massa e houvesse bastante possibilidade de que ele se tornasse conhecido, não ele, personalidade, mas o reino que ele vinha anunciar. Porque nunca foi para ele, personalidade. Sempre falava em nome de meu pai, quem é bom é meu pai. Todo o tempo, lá na infância, ele já falava para sua mãe que tinha vindo anunciar, né, organizar, estatuir o reino de Deus na Terra. Então, ele tinha muita clareza da sua missão que ele abraçou e cumpriu com maestria. Mas não era nada de personalismo, não era para ele os louros, nunca para ele os louros. Então, nesse episódio ali, é importante também que saia divulgar as grandes coisas que o Senhor lhe fez. Isso é importante. Teve um reconhecimento e a divulgação do que tinha acontecido ali. Diferente daqueles outros 10 leprosos, né? Que 10 foram curados e apenas um volta para agradecer, né? Na hora de reconhecer a possibilidade de Jesus, era aquela multidão, eram 10. Mas na hora de se sentir grato, apenas um teve essa condição. Provavelmente os outros voltaram para as suas atividades que os levaram à cegueira. É o mais provável, né? Ainda seguindo. No mesmo instante, um grupo de homens traz ao Filho de Deus um mudo endemoniado. Jesus expulsa o espírito maligno e o mudo recupera a fala. Então, esse também, né? Aqui nessa parte, ainda fala assim, a questão do mudo, né? Porque hoje em dia a gente não fala mais sobre mudo, né? É surdo. É surda, deficiência é a surdez. Geralmente não fala porque não ouve, né? Hoje a gente fala mais da surdez. Não fala do mutismo, fala do mudo, né? Nem é correto falar surdo-mudo, né? Não tem mais essa expressão. Então, ali, né, mais uma vez, né, é alguém que está sendo vítima de espíritos obsessores
E ali também ele era conhecido, as pessoas sabiam, porque também é importante essa questão da veracidade, né? Era uma pessoa que era conhecida, todos sabiam que aquela pessoa não falava, e após esse encontro com Jesus, essa pessoa começa a falar, né? Recupera ali a fala. Aí, já tentando seguir mais para a conclusão, durante um longo período de 3 anos consecutivos, né? Olha, longo período, 3 anos consecutivos. Jesus, todo dedicado à alta missão que tão bem desempenhou, não perdeu um só momento para deixar bem esclarecida a sua tarefa libertadora. Eu sei qual a minha tarefa aqui, nessa encarnação. Eu sei qual a missão que me traz a essa encarnação. Eu sei o que eu vim fazer aqui. É importante que a gente procure saber. Cada um procure saber a sua missão. Porque cedinho Jesus falou o que ele veio fazer aqui. E quando a gente vem aqui, a gente precisa saber o que a gente veio, né? Ah, não, diga que veio, né? E depois que a gente já está na fase adulta, é legal que a gente faça uma retrospectiva de como foi a nossa vida, quais as escolhas que nós fizemos, para onde a vida foi nos direcionando, para a gente procurar entender qual a nossa missão, o que a gente veio fazer aqui. É porque nós não viemos aqui a passeio, não viemos aqui fazer nada, não viemos aqui ao bel prazer. Nós temos um motivo para estarmos aqui nesse plano físico, nessa família, nessa casa espírita, nesse emprego, nesse bairro, nesse país. Tudo isso vai convergindo para a finalidade que nós temos aqui. E aí é legal que a gente perceba e cumpra, né? Perceber e cumprir o que a gente veio fazer aqui. Então, Jesus, como modelo, entendeu muito bem e não perdeu uma ocasião sequer de fazer o bem. Olha que legal, mas é tão ruim quando imediatamente após não fazermos algo, cai assim, né? A gente cai em si e fala assim, ai, se eu tivesse feito tal coisa. E às vezes era simples, era minha vez, alguém te pediu alguma coisa e você foi ríspido. Às vezes alguém precisava de algo e você não percebeu que você podia, que você tinha aquilo que o outro precisava. Você poderia ter ajudado e você não ajudou. Nossa, dói, né? É bem doído. Por isso é importante a vigilância. É importante vigiar para a gente não perder a oportunidade de fazer o bem. Olha, gente, num dia só, são tantas as oportunidades, se a gente fizer, né, como Santo Agostinho recomenda, ao final do dia, né, repassar aquele dia, né, rever o que você fez, a gente vai ver que foram muitas as oportunidades. Grande reformador religioso, aboliu todos os cultos, todos os ritos, todos os sacramentos de invenção humana. Lembra daquela, toda árvore que o pai não plantou vai ser arrancada pela raiz? Só o que for nossa invenção humana, transitória, é que vai ser arrancada. O que é da lei, não. Todos os sacramentos de invenção humana, que só têm servido para dividir a humanidade, formar seitas, constituir partidos, em prejuízo da unificação dos povos, da fraternidade que ele soube proclamar bem alto. Então, né, no que é que ia dar isso tudo? O reformador religioso, né, retirando todas as seitas, simplificando toda a forma de viver, valorizando os mais pobres, os mais necessitados, procurando a companhia de todos aqueles que eram degradados por todos os outros da sociedade. O que ele ia ganhar com isso? A crucificação, né, gente? Claro que mexeu com muitos interesses. Claro que abalou muito a sociedade naquela época. E, às vezes, a gente persegue o que a gente teme, né? Reconhece, teme e persegue. Reconhece, percebe que vai ser prejudicado em algum interesse e aí persegue. Então, ali, a cruz foi o que ele ganhou. Mas o que mais fica gravado, que mais é significativo, não é a cruz. É esse aqui, ó. É o sepulcro aberto, a pedra puxada, é a luz, a ressurreição, né? A verdade de que a morte não existe. A verdade de que nós continuamos vivos em outro plano,
com outras experiências, dando continuidade à nossa vida. Então, não é aquilo ali, a lembrança do mestre, mas aqui, ó, a pedra, né, que eles vão puxar ali a pedra, e vem que o corpo do crucificado não está ali, está ressuscitado. Aí é interessante, como a verdade vem, né? Não valeu a prevenção dos sacerdotes, a ordem de Pilatos, não valeram os selos que lacravam o sepulcro e os soldados que o guardavam. No alvorecer do primeiro dia da semana, tudo foi derribado. E o Cristo, ressuscitado, voltou à arena mundial, vitorioso na luta contra os seus terríveis algozes. Então não valeu nenhuma daquelas expressões, nenhum daqueles atos. Nada do que valeu, porque era tudo dimensão humana. Só prevaleceu o que era divino. A religião de Jesus não consiste em dogmas e promessas falazes. É a religião da realidade. Religião sem manifestação. Aí é interessante que ele vai falar da questão espiritual. Religião sem manifestações e comunicações de espíritos é a mesma coisa que a cidade sem habitantes ou a casa sem moradores. A religião consiste justamente nessa comunhão de espíritos, nesse auxílio recíproco, nessa afeição mútua. Ou seja, nesse relacionamento entre o plano dos que estão encarnados no corpo material e o plano dos que estão sem o corpo material. Essa comunicação, em todo o tempo, esse religar com o divino, religar com o alto, traduz nessa relação entre espíritos encarnados e desencarnados. E se a gente for observar, porque tem gente que pensa que o espiritismo criou a mediunidade, e que só tem mediunidade no espiritismo, e que também só reencarna quem é espírita. Até já falaram para mim, não, eu vou para a glória, a Jane vai reencarnar porque ela é espírita, mas eu não vou reencarnar, eu vou para a glória. A minha amiga, amigona, já falou isso. Como ela entende, como ela sabe que eu não vou para a glória porque eu não sou convertida, né? Então, assim, mas com toda sinceridade, né, porque é uma escolha minha reencarnar. E claro que não é, né, gente? Esse é da lei, a nossa forma de perceber. E as manifestações dos espíritos, como aconteceram em larga escala quando Jesus passava, né, porque aquela milícia espiritual que foi lá na casa de Jairo, né, os que ajudaram, né, nada das obsessões que foram feitas, tudo é comunhão entre os dois planos. Tudo é vida espiritual sempre. Porque a nossa vida é espiritual. A gente está na experiência material, mas a vida é espiritual. Nós somos espíritos. Então, essa comunhão mútua. E em todas as religiões, há as manifestações de espíritos. Só que nós colocamos nomes diferentes, né? Tem várias igrejas protestantes que têm as revelações. Então, não tem como fazer essa religação, né, esse religar, sem a comunicação entre os planos. Então, cada um dentro do seu rito, cada um dentro da sua percepção, mas o ponto-chave é que há comunicação, né? É que há essa certeza da imortalidade. Perguntinhas para nós, não precisa me responder não, tá? Por que é o Cristo a nossa esperança e a nossa fé? Por quê? Por que a gente está aqui agora em sábado de manhã? Está calor a beça. O sol está forte, as praias estão cheias. Até eu gostaria de estar na praia, eu gosto de praia. Mas por que hoje a gente veio para cá? Nos passos do Cristo, né? Então, está ali. Por que lhe dedicamos amor, respeito e veneração? Porque nele confiamos nas nossas aflições. Por que lhe fazemos preces? Por que lhe devotamos admiração e lhe rendemos graças? Por que a gente faz tudo isso ao Cristo? O que é que nos impulsiona nessa direção? Aqui é a resposta do Caibá, tá? Mas cada um de nós tem suas respostas. Porque sabemos que Ele pode e vem iluminar-nos a vida, robustecer-nos a crença, proteger-nos e amparar, auxiliar-nos e acariciar, como um pai devotado proporcionaria a felicidade e o bem-estar a seus filhos. Então, intimamente, nós sabemos disso. Nós buscamos o reconforto do Cristo. Nós buscamos, né, nos seus passos, nos seus exemplos, algo que também nos auxilia a caminhar melhor, a escolher melhor, a viver melhor. Intimamente, como é da lei, nós temos a lei na nossa consciência,
nós sabemos disso. E o caminho, né? Quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus, isso ele anuncia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão, né, por mim. Então, nisso nós sabemos. E aí não fala que cremos, fala que sabemos. Saber é mais. Tá? Saber é mais. Pois, sendo Cristo as primícias do Espírito, aquelas primeiras questões do Espírito, como afirma o apóstolo Paulo, estando nós certos de que ele ressuscitou, apareceu, comunicou-se, porque não podem fazer o mesmo aqueles espíritos que nos foram amigos, parentes, aqueles que viviam conosco mantendo mútua afeição? Né? Se o modelo fez tudo isso, por que os nossos entes queridos desencarnados também não podem? Por que eles seriam chamados de demônios só porque deixaram o corpo físico? Porque começaríamos a ter medo dos nossos amigos e amores que já estão no plano espiritual? Por que nós não poderíamos fazer preces por eles, desejar que eles estejam bem, continuar acompanhando, enviando, né, mentalmente, emocionalmente, amor, né, fé, esperança para os nossos entes queridos já desencarnados? Se o modelo e guia dá toda essa exemplificação, então por que seria diferente? Por que seria privilégio apenas dele? Esta é a religião de Jesus, pois se baseia em fatos irrefutáveis. Esta é a religião da fraternidade, porque tem por base a afeição verdadeira, que não termina no túmulo. Seguir as pegadas de Jesus é o bastante para que sejamos por ele guiados e vençamos também como ele venceu a morte, com o triunfo da ressurreição. Então, essa é a religião de Jesus. Ele nos disse: podereis fazer o que eu faço e mais. Então, ele venceu a morte e nós também venceremos a morte, inclusive a morte das iniquidades, né? Que ainda trazemos tanto em nós mesmos. Então, o desejo é que cada vez mais a gente se esforce e siga as pegadas do Mestre Jesus. Que ele nos abençoe e guie. Então, aproveitando aí esse momento de uma reflexão, uma manhã tão gostosa, né? Tão reconfortante, né? Que lembramos aí que Deus, nosso Pai, envia Jesus, seu Filho, e nos traz tantas lições em tão pouco tempo de vida aqui na Terra, né? E nós queremos assim, tanta longevidade para as nossas vidas, então que possamos aproveitar essa longevidade que estamos sendo agraciados por Deus, né? E que possamos seguir essas lições, que são momentos assim muito significantes, e que a gente possa bem entender isso através da gratidão, né, a Deus. Então, aproveitando esse clima de paz, de fraternidade, da certeza de amor de Deus por nós, que possamos ser gratos. Gratos por essas possibilidades, gratos pela nossa vida e gratos por todas as oportunidades. Pedimos a Deus, a Jesus, que continue nos auxiliando, nos fortalecendo e nos amparando. Que possamos todos agora pensar no nosso planeta, vibrando num planeta melhor, em que todos possam bem entender os seus ensinamentos, as suas verdades, e que essa verdade, Senhor, possa se fazer presente em nossas vidas. E assim, vamos terminar a nossa reunião na manhã de hoje, a primeira parte, agradecendo não só a Jesus, mas a Jane também, que trouxe os ensinamentos com tanto amor e carinho. E que cada um de nós possa levar esses momentos de reflexão para os nossos lares e poder aproveitar e praticá-los em todos os momentos dos nossos dias e de nossa vida. Assim, Jesus, terminamos a primeira parte do nosso encontro com muito
com muita gratidão. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos para a segunda parte, para quem precisar e desejar, que é o nosso